Olá pessoal, vamos mostrar um pequeno resumo da utilização da PowerHead pelas escolas. Então você clica no link que foi colocado no nosso grupo e a primeira tela que aparece é essa, onde você tem vários links, tá? Que te levam, para determinadas situações. O que nós vamos utilizar é o link da PowerHead. A PowerHead é um consolidado de vários relatórios no CIEP. Então você vem agora no ano 2022, vamos trabalhar na GRE. As escolas devem clicar em escola e utilizar as senhas que foram encaminhadas para a gestão. Então, clicando na GRE, vamos observar os dados do primeiro semestre. E nessa tela nós devemos preencher os dados referentes à nossa GRE. Já queria ressaltar que nessa tela, à direita, na parte aqui em cima, aparece a data da última atualização dos dados. Então, nesse caso, dia 12/9 foi quando houve a última atualização. A CEPLAG, ela dá carga na PowerHead 3 a 5 dias após a conclusão da inserção de dados pela escola no final do bimestre. Então, nesse momento, existe a carga, geral, e depois que se dá da carga geral, de aproximadamente 7 a 10 dias, é dado nova carga, permitido então que a escola corrija ou acrescente alguns dados no CIEP que não foram acrescidos quando da primeira carga. Então, nessa tela, devemos colocar o nosso perfil, que vai ser perfil de GRE. No caso, a escola vai ter aqui o perfil escola. Vamos selecionar o usuário. Veja que nesse caso aparecem todas as GREs do nosso estado. Da mesma maneira que no perfil escola aparecem todas as escolas do nosso estado. E aí a gente faz uma pesquisa, tem aqui pesquisar, e escreve uma parte do nome que a gente precisa. Veja que ao escrever Recife, apareceu Recife Norte e Recife Sul. No nosso caso, vamos marcar Recife Sul. No grupo, nós encaminhamos também a senha de acesso, as duas senhas de acesso da regional. Então, você digita aqui as senhas de nossa regional. Percebe que essas senhas, elas ficam ocultas. Mas se você quiser saber o que foi digitado, você vem, dá um clique e você verifica o que foi digitado. Tá? Essas duas senhas são as senhas de acesso à nossa GRE. Tá? Você dá um OK e aí nós vamos para essa tela. Vários menus aparecem nessa tela.
Na parte aqui em cima, na parte horizontal, nós temos um menu de filtros. E na parte vertical, nós temos um menu de situações. Né? O programa já nos leva para a situação aprovado e já nos coloca como filtro o ensino médio. Se a escola ela não tiver ensino médio, só tiver ensino fundamental, a primeira ação seria clicar aqui em etapas e marcar a ensino fundamental, ok? Então, vamos voltar para o ensino médio, certo? E observar essa tela gerada aqui na Power BI. Tá? Muitos dados aqui inseridos, tá? Então, o primeiro à esquerda aqui, a meta, tá? Essa meta foi um percentual de aprovação pactuado entre a escola e a CEPLAG bimestralmente, tá certo? E ao lado você tem a meta alcançada pela escola, o percentual de aprovação acompanhado alcançado pela escola. Lembrando que esta aprovação ela inclui os resultados de estudantes em situação plena e em situação parcial. Tá? Já podemos perceber que essa escola, né, aqui no caso da regional, não foi alcançada a meta pactuada. A meta pactuada era de 55,3% e os resultados de aprovação plena e parcial alcançaram 49,1%. Aqui eu tenho a média geral dos estudantes da nossa regional. Aqui a quantidade de estudantes, número de escolas do ensino médio, ok? E a distorção de idade séria dos alunos, dos estudantes da nossa regional, 14%. Aprovações por série, então, o primeiro ano tem 56% de aprovação, o segundo 55,8% e o terceiro ano 30,8%. Lembrando que, para os terceiros anos, como não existe a progressão parcial, o percentual sempre é menor, tá? E aqui, para uma análise mais profunda, né, aprofundada, a gente tem aprovações por turno de uma escola integral, de uma semi-integral com 2 turnos, né, o da manhã, o da tarde, tá? Os resultados do curso da manhã, cursos da tarde e as semi-integrais de um turno, né, amanhã, o seu percentual. Tá? Veja que nesta parte aqui embaixo, a gente tem escolas com aprovação menor que 25% dos alunos. Está em branco. Isso significa que todas as escolas estão com um nível de aprovação superior a 25%. Nesse gráficozinho aqui, ó, a gente tem os resultados da aprovação plena, da aprovação parcial, da reprovação e do abandono das escolas de nossa regional. Aqui, neste gráfico, nós temos a aprovação por escola. Fazendo uma comparação entre a meta que foi definida, né, pactuada com a CEPLAG pela escola, e a meta e o resultado alcançado pela escola. Em vermelho, nós temos as escolas que apresentaram
que não alcançaram a meta pactuada, né? E ao lado temos o percentual que foi alcançado por essa escola. Então, nós temos aqui, exemplo, o Amaury de Medeiros. Você, ao passar o mouse aqui em cima, você vai ver que a escola teve uma aprovação de 27,3, houve uma média geral de 5,19, o total de alunos da escola, né, voltando aqui, e o percentual de aluno em distorção, idade séria. A segunda escola seria o São Francisco de Assis, né, com esta 29,5 de aprovação, média geral 5,30, 271 alunos no ensino médio e uma distorção de 28,4%. Se a gente segue aqui no nosso gráfico, tá? Nós vamos encontrar todas as escolas de ensino médio. Então, por exemplo, aqui a escola Aníbal Falcão, ela teve 70,5 de aprovação, média geral 6,64, total de alunos no ensino médio 583 e uma distorção de 13,7 estudantes por série, né? Distorção dentro da escola, tá? Uma dica que a gente dá é que para cada menu aqui embaixo, né? Esse menu daqui da esquerda, a escola pode fazer uma pesquisa no que focar. Então, estamos aqui no menu aprovação. Se eu clico aqui em o que focar, irá aparecer, né, algumas sugestões, né? Quantas não alcançaram a meta, quais são as séries que com menores aprovações. Tá? Então, essa tela de aprovação, ela nos responde todas essas perguntas que aqui. Tá? Nesse caso, são perguntas feitas com relação aos dados da regional. No caso, quando uma escola entra, você tem os dados da escola. Ok? Outra parte que eu queria mostrar para vocês é essa parte aqui de componentes. Tá? Então, veja que nós estamos trabalhando ainda com o ensino médio, ok? Então, você tem a meta, aquela aprovação, aquele quadro, né, aquele gráfico de aprovação, a média geral. Esses dados são os dados que a gente manteve-se da planilha anterior, né, de aprovação. Nesse gráfico, a gente tem os alunos abaixo da média por componentes, ok? Então, 13,8 em língua inglesa, né? O percentual dos 21.781 estudantes, este percentual de 13,8 está em distorção, abaixo da média geral em língua inglesa. No caso, abaixo da média seria o 6. Veja que a média geral de língua inglesa 5,84. E temos aqui, por exemplo, matemática, né, com um percentual de 37,3 estudantes abaixo da média em matemática, uma média geral de 5,77, um total de alunos de 21.781 e 8.135 estudantes com média abaixo dos 6, tá certo? Então, você tem um dado importante aqui, quando a escola ela entra nessa parte, ela vai ver o percentual e o valor absoluto de estudantes que estão abaixo da média, tá? E aqui a média geral por componente. Então, a língua
estrangeira, tá certo? Tem uma média 4,5, significa que se todo estudante da nossa regional tivesse uma nota única, né, a mesma nota, teríamos uma situação de 4,5 como nota geral de inglês. E aqui segue as outras disciplinas, tá certo? Nesse caso, são incluídas as disciplinas dos cursos técnicos, tá? Por isso que a gente vê aqui, por exemplo, programação de artefatos digitais 2, tá? E assim por diante. São disciplinas do curso técnico. Tá? Se a gente segue caminhando nesse menu da Power Hat, nós vamos encontrar outros resultados e outras situações que a escola pode lembrar, pode utilizar. Lembrando sempre que se eu clico numa determinada situação do menu, eu venho no que focar e aqui, ó, o que focar no caso no menu componente curricular, certo? Se eu boto boletim e venho em o que focar, eu vou encontrar, ó, o que focar boletim, tá? É importante que a escola tenha esse conhecimento para que seguir com relação ao que analisar em cada lâmina, né, em cada tela da PowerHead. Eu espero ter colaborado com o nosso trabalho e com o trabalho de vocês na escola. Muito obrigado.